Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Gederson Freitas e hoje, 12 de abril, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Bastidores do Disaster Recovery na visão do CISO. Controladora da KFC e Pizza Hut revela roubo de dados em ataque. E maioria das empresas não executa o básico da cibersegurança. E eu começo com essa notícia que fala Bastidores do Disaster Recovery na visão do CISO, uma pesquisa global realizada pela Arcserve com empresas de 11 países apontou que o Brasil se destacou positivamente ao ter 52% dos respondentes declarando ter um plano de recuperação de desastres bem documentado, o maior percentual entre todos os países participantes do levantamento. Em certas circunstâncias, o Disaster Recovery também inclui redundâncias a fim de impedir que a interrupção das atividades ocorra, o que no cenário atual torna-se crucial. Avaliando as perspectivas ao longo dos próximos meses, quando o assunto é Disaster Recovery, Rodrigo Godoy, Head de Segurança da Informação e Cibersegurança na Riachuelo, explica que o cenário está bastante complexo, exigindo dos planos de DR um envolvimento maior de outras áreas como risco, compliance e controles internos. As empresas hoje vivem sob um número elevado de ataques cibernéticos, especialmente do tipo ransomware. Com isso, a posição do CISO exige amplo envolvimento em todo o time de tecnologia que está desenhando o processo de retomada do ambiente. Temos visto que o plano de recuperação tem falhado em alguns aspectos que contemplam a retomada dos sistemas, principalmente no backup de dados. A agilidade é fundamental diante de um desastre, alerta Godoy em entrevista à Security Report. O executivo explica o bastidor de um teste de disaster recovery. É preciso escolher uma data específica para ocorrer o desligamento de uma produção para que o impacto seja mínimo na operação. A duração do teste é em média de 6 horas até que o sistema seja restabelecido e as áreas de negócio tenham mecanismos para testar e fazer suas validações. Assim como também o setor de auditoria, compliance, riscos e controles internos. Godoy lembra do cenário desafiador em 2020, período de pandemia da Covid-19 em todo o mundo. Na ocasião, empresas de diferentes segmentos foram atingidas por ataques ransomware e muitas não conseguiram retomar rapidamente a operação. De acordo com o executivo, o plano DR precisa conversar com a área de riscos da companhia, levando em consideração algumas questões essenciais. Quais os atuais riscos? A empresa consegue se recuperar de um ataque de ransomware? Não tem como possuir um BIA e um plano de DR que não esteja totalmente alinhados com outros departamentos internos. A segurança não pode tocar esse projeto sozinha, explica Godoy. Ele explica que o BIA, responsável por avaliar os riscos de um determinado projeto, é orquestrado pela segurança, mas em algumas empresas é um recurso gerenciado pela área de compliance ou de riscos. Estamos falando de disaster recovery e a recuperação é feita pelo time de tecnologia. É um processo que exige muito alinhamento entre o CISO, TI e negócio completa. Apesar de ser um plano essencial, o mesmo vale para uma rigorosa atualização, conforme as ameaças vão se sofisticando. Godoy destaca que cada empresa contém sua política e processo. Em média, as organizações fazem essa atualização uma vez por ano, que, dependendo da regulamentação da indústria, existe uma exigência específica, como no segmento financeiro, onde há uma série de critérios a serem seguidos. Porém, a documentação e o processo têm que ser revisados toda vez que existe uma mudança. Se troquei algum processo que impacta diretamente o meu plano de disaster recovery, preciso atualizar. É algo que deve estar muito sincronizado. O CISO, perante a este momento de ataques, deve acoplar cenários de disaster recovery em cibersegurança, principalmente no que tange ransomware, pois em muitos casos empresas ficam dias com o sistema indisponível, finaliza o executivo. Esse é um tema muito importante e fiquei surpreso, inclusive, com esse índice de pessoas que se dizem satisfeitas com os planos de recuperação de desastre aqui no Brasil, por considerá-los maduros. Acho que o principal ponto aqui para acrescentar é muitas vezes, quando se fala que o tempo de recuperação ele é lento, especificamente em casos de ataque de ransomware, e falando
Por alguns incidentes que eu vi no mercado, conversando com pessoas que estiveram envolvidas, o principal ponto, quando o plano está bem desenvolvido, o backup existe, existem condições, maturidade, documentação para recuperar ou restabelecer a situação de normalidade, restabelecer o serviço, muitas vezes o que demora para que o plano realmente seja colocado em execução é justamente saber como o ataque aconteceu, como o ransomware se estabeleceu. Foi porque uma vulnerabilidade foi explorada no ambiente de produção ou foi porque algumas máquinas, algumas estações foram comprometidas a partir de um phishing e os criminosos foram ganhando acesso, etc. O que de fato causou e o que garante que, ao restabelecer a situação de normalidade no ambiente de recuperação de desastres, os criminosos não possam fazer o mesmo, não possam comprometer também esse ambiente. Então, esse é um dos pontos que gera insegurança. No restante, eu concordo plenamente com a matéria. E aqui tem um ponto que eu acho que é essencial. O processo de gestão de mudanças tem que ser maduro. Se ele não for maduro, ele não conseguirá identificar que determinadas alterações, determinadas mudanças podem ou não impactar no plano de recuperação de desastres. Então, ter tudo isso muito bem orquestrado, maduro, mapeado, treinado, processuado, é complexo, leva tempo, mas pode ser feito. Controladora da KFC e Pizza Hut revela roubo de dados em ataque. A Yum Brands, proprietária das redes de fast food KFC, Pizza Hut e Taco Bell, está enviando notificações de violações de dados para funcionários, cujas informações pessoais foram roubadas em um ataque de ransomware em 13 de janeiro. Nas cartas de notificação, a empresa informa que os invasores roubaram informações como nomes, números da carteira de motorista e carteira de identidade, entre outros dados. Nossa análise constatou que os arquivos expostos continham algumas de suas informações pessoais, incluindo o nome ou outro identificador pessoal, em combinação com o número da carteira de habilitação ou o número da carteira de identidade, diz a Yum Brands no comunicado. A empresa acrescentou, porém, que a investigação ainda em andamento não encontrou até o momento evidências de que os dados roubados tenham sido usados para roubo de identidade ou fraude. Ela disse ainda que, além do envio de notificações individuais, está oferecendo serviços complementares de monitoramento e proteção. Como reflexo direto do ataque de ransomware, a Yum Brands foi forçada a fechar cerca de 300 restaurantes no Reino Unido. Em 18 de janeiro, anunciamos um ataque de ransomware que afetou determinados sistemas de TI, resultando no fechamento de menos de 300 restaurantes em um mercado por um dia. Interrompeu temporariamente alguns de nossos sistemas e resultou na retirada de dados de nossa rede, disse a empresa em seu relatório anual de 2022, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos na sexta-feira, dia 7. Incorremos e podemos continuar a incorrer em certas despesas relacionadas a este ataque, incluindo despesas para responder, remediar e investigar esse assunto, disse a empresa no comunicado. Em um registro de janeiro, na SEC, a Yum Brands também garantiu aos investidores que o ataque de ransomware não causaria nenhum impacto financeiro negativo notável. A Yum Brands e suas subsidiárias operam um franqueio mais de 55 mil restaurantes em 155 países e territórios, inclusive no Brasil, e conta com aproximadamente 36 mil funcionários em todo o mundo. A empresa não divulgou o número total de funcionários que tiveram seus dados roubados durante o ataque de ransomware. E na última notícia de hoje, a maioria das empresas não executa o básico da cibersegurança. 93% das organizações considera a execução de tarefas essenciais de segurança como desafiadora, como a busca por ameaças, de acordo com uma nova pesquisa da empresa de cibersegurança Sophos, que traça um panorama sobre os impactos da cibersegurança das empresas em 2023. Além de considerarem a execução de tarefas de segurança desafiadora, 75% dos entrevistados afirmaram ter dificuldade para identificar a causa raiz de um incidente. Isso pode retardar a recuperação
e deixar as companhias vulneráveis a ataques repetitivos ou múltiplos de um mesmo atacante ou de diferentes origens, especialmente porque 71% dos entrevistados também relataram ter problemas para implementar as correções adequadas. Não obstante a esses entraves, 71% dos participantes da pesquisa disseram ter problemas para entender quais sinais e alertas devem ser apurados para identificar uma ameaça, e a mesma porcentagem relatou dificuldades em priorizar esses tipos de investigações. Apenas um quinto dos entrevistados considerou vulnerabilidades e serviços remotos como um dos principais riscos de segurança cibernética para 2023, mas a verdade é que eles são explorados rotineiramente por criminosos ativos. Essa cascata de problemas operacionais significa que as companhias não estão vendo o cenário macro e estão potencialmente agindo com base em informações incorretas. Não há nada pior do que estar confiantemente errado. Ter auditorias externas e monitoramento ajuda a eliminar pontos de vulnerabilidade. Isso pois fornecedores desses tipos de serviço olham para as empresas da mesma forma que o invasor faria, explica John Shear, CTO de campo comercial da Sophos. As descobertas do relatório da Sophos também incluem 52% das organizações avaliadas disseram que as ameaças cibernéticas estão muito avançadas para elas lidarem sozinhas. 64% gostariam de que a equipe de tecnologia pudesse dedicar mais tempo a questões estratégicas e menos tempo no combate a incidentes. E 55% disseram que o tempo gasto com ameaças cibernéticas afetou o trabalho da equipe de TI em outros projetos, enquanto 94% dos participantes disseram que estão trabalhando com especialistas externos para dimensionar suas operações. A maioria ainda continua envolvida com o gerenciamento de ameaças em vez de adotar uma abordagem totalmente terceirizada. Os dados do estudo são provenientes de um levantamento independente realizado entre janeiro e fevereiro deste ano e que contou com a colaboração de 3.000 líderes responsáveis por TI e segurança cibernética em 14 países, inclusive o Brasil. Óbvio que é preocupante, de certa forma tem alguns pontos da matéria que me parece entender para a sugestão de serviços terceirizados, o que em parte eu concordo. Tem serviços como inteligência de ameaças ou threat intelligence que existem empresas renomadas que podem oferecer dados extremamente importantes. E isso não pode ser desconsiderado. É muito mais difícil para os profissionais acompanhar tudo o que está acontecendo e perceber exatamente o que tem sido explorado, visto que nem tudo é devidamente publicado. Agora, as empresas de consultoria muitas vezes estão presentes nessas empresas que passam por incidentes, entendem o que acontece, entendem exatamente o que foi explorado, o que foi feito para proteger, para remediar, etc. Então são dados extremamente importantes que devem ser levados em consideração na definição da estratégia de segurança e na definição de controle de proteção também. Então, de certa forma, eu concordo. Agora, querer terceirizar completamente a responsabilidade, aí eu sou contra. Não acho que seja por aí. Eu quero terceirizar completamente a segurança. Tudo bem. Qual é a garantia que você vai ter que vai ter pessoas dedicadas todo momento, olhando especificamente e somente para a empresa? Muito difícil. As empresas que prestam esse tipo de serviço prestam para outros clientes e vão estar olhando para outros cenários e outras coisas que estão acontecendo também e tendo que fornecer serviço. Então vão olhar? Vão, mas em parte do tempo. Então não é essa maravilha toda que foi desenhada na matéria. Por isso que eu digo que concordo parcialmente. Agora, que preocupa saber que a maioria das empresas não executa o básico de cibersegurança, isso corrobora para o cenário que estamos vendo de vários incidentes, de falta de maturidade em segurança, ausência de controles, seja para proteção, para detecção ou até mesmo para resposta. A gente falou na primeira matéria sobre disaster recovery, que é uma parte, uma extensão dessa preparação para resposta a incidentes, porque não é apenas um incidente, é um desastre, né? Então, isso tudo é muito importante e preocupa. Mostra que a gente vai ter muito desafio por bons anos. Bom, pessoal, apesar da gripe, né, peço desculpas aí pela voz,
Mas essas são as notícias que eu tinha selecionado para hoje. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima.